Caixinha. Pedro Caixinha é o novo técnico do Bragantino, o técnico que vai comandar o time nessa temporada de 2023. E aí, você conhece ele? Sabe como ele pensa futebol? O que ele já fez na carreira? Eu vou contar aqui nesse vídeo. Olá pessoas, estou aqui em mais um vídeo no canal DP Channel, mais um RS Análises. Hoje vamos falar sobre o novo técnico do Bragantino, o português Pedro Caixinha. Mas antes disso, falar dos patrocinadores do canal. O canal é patrocinado pela RV, Sistema de Segurança, pela Oregon Estacionamentos, pela Farma Souza e pela Fatec, de Bragança Paulista. Então vamos lá, vamos começar falando do Pedro Caixinha, técnico português de 52 anos. Ele assinou o contrato com o Red Bull Bragantino até o final de 2024. Claro que ele pode não ficar esse tempo, né? Mas o contrato dele é até o final de 2024. E ele chega para tomar conta do Bragantino, né? Organizar o time depois da temporada de 2022, temporada que foi abaixo. O Bragantino tá trazendo alguns jogadores, né? Chegou o Thiago Borbas, chegou também o Juninho Capixaba. Dois jogadores bem importantes, acho que eles brigam para ser titular. Mas o vídeo é mais para falar sobre o Pedro, que é um técnico que... Vamos lá para a carreira dele, não é um técnico que teve uma carreira de tanto sucesso assim. Ele é técnico profissional há mais ou menos 12 anos. Ele teve uma carreira como goleiro, mas uma carreira de pouco sucesso, assim, de pouco projeção. Como técnico ele começou já há um tempo, passou por 8 países, né, Arábia Saudita, México, Catar, o último foi a Argentina. Mas ele teve mais sucesso mesmo no México, onde ele foi bem tanto no Santos Laguna quanto no Cruz Azul. Lá ele teve algumas campanhas interessantes, até na Libertadores ele chegou a jogar, mas isso lá para 2014, 2015, né? Já faz bastante tempo, já faz 8 anos, foi o melhor período dele como treinador. Depois ele foi por alguns outros times, né? Ele passou pelo Rangers, mas no Rangers ele foi muito mal. Ele ficou perto de 200 dias, né? O que no Brasil seria bastante, mas no Rangers é ruim, porque ele foi o treinador que ficou há menos tempo no cargo do Rangers. E assim, faz sentido, né? Porque ele tomou 5-1 do Celtic, que é o maior rival do Rangers, e é uma rivalidade muito grande, então ele tomou 5-1 de um rival que na época era a pior goleada de todas, eu acho que ainda deve ser. E ele também perdeu de um time de Luxemburgo na Liga Europa. Vou até pegar o nome do time aqui, que é um nome difícil. É o Progress Niederkorn. Não sei se o nome é exatamente isso que eu falei, né? Mas é algo próximo disso. Eles perderam para esse time e foram eliminados para ele, né? Então, assim, a passagem dele pelo Rangers foi bem ruim, muito criticado pela imprensa e pela torcida. Daí ele circulou bastante, foi por vários times e estava agora no Talleres. No Talleres até que foi bem na Libertadores, foi até as quartas de final, mas no Campeonato Argentino foi mal, tanto que acabou sendo demitido em setembro desse ano. Agora ele chega para o Bragantino e você deve estar se perguntando, tá, mas e como é que ele pensa futebol? Como é que ele gosta de montar os times dele? Eu vou falar sobre isso. Eu assisti alguns momentos do Cruz Azul, do Santos Laguna, do Rangers, mas assisti 3 partidas do Talleres, time que ele treinou nesse ano. Então, até para usar mais base, eu vou usar mais base do Talleres, porque é um time que eu consegui ver mais, e foi há pouco tempo, né? Foi nesse 2022, então é o trabalho mais próximo dele, então acho que tem mais ideias dele próximas com o que ele vai querer fazer no Bragantino. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar no jogo dele é o que ele falou quando ele chegou no Bragantino, que é um time que pensa em atacar o tempo todo e quando não tem a bola, pensa em atacar a bola. Então assim, ele é um time que tem muita intensidade na região da bola. Onde tiver a bola, quando eles não tiverem a posse, é para atacar muito, né, para tentar roubar a bola o mais rápido possível com muita intensidade e agressividade, seja do atacante, do volante, do ponta, do lateral. Os jogadores têm que ser muito intensos com ele e tem que estar sempre tentando roubar a bola. Não é nem cercar e atrapalhar um passe. É roubar a bola, é ficar adiantado no campo, né? Então por isso até os times dele normalmente jogam com as linhas altas e atacando muito a bola. Um estilo de jogo agressivo, um estilo de jogo atrativo, uma equipa que quer estar sempre a atacar, tem a bola, ataca a baliza adversária, não tem a bola, ataca a própria bola. Quem ganha espaço com isso? Jogadores que são bem agressivos, sei lá, um jogador que eu vejo muito assim no Bragantino é o Eric Ramírez, então um cara que eu acho que com ele vai ganhar bastante nesse sentido, vai ser um cara que ele deve gostar e deve acabar utilizando. A maior parte dos times dele joga no 4-4-2,
principalmente defensivamente, né, quando o time não tem a bola, que eu acho que é um encaixe melhor para jogar com a maior parte dos times. Então ele vai jogar assim. Na hora de atacar muda um pouco, porque ele pensa. Agora tem uma questão interessante. Ele é um técnico que fala e pensa muito sobre espaços de fase. O que são espaços de fase? É entender o jogo de futebol como tempo e espaço e tentar aproveitar o máximo possível dos espaços para vencer o jogo. O jogo com uma questão de interação, né? Os jogadores sempre interagindo um contra o outro e pensando sempre na zona da bola, na zona de interação próxima a ela e nos posicionamentos que cada um vai fazer para ajudar o jogo a fluir. Então, quando tem a bola, ele vai tentar sempre aproveitar os espaços que o jogo vai produzir para ele e não vai ser um time de aproximação no sentido de vai vir todo mundo próximo da jogada e se apresentar para receber a bola. Não, ele vai pensar mais em talvez espalhar o time nos espaços para poder aproveitar melhor o campo. Então, isso normalmente são coisas de time de Pep Guardiola, de escola do Cruyff, espanhola e holandesa principalmente, né? A espanhola copiando um pouco a holandesa, mas hoje acho que os times que mais fazem isso são os espanhóis, Barcelona ou a seleção espanhola. Mas a ideia aí, no caso dele, não é ficar tanto com a bola e nem trocar tantos passes, mas é aproveitar os espaços e escolher um momento certo de ser vertical. Ele é muito vertical em vários momentos do jogo, principalmente no Tadieres. O Tadieres era um time muito vertical, diferente do Cruz Azul. O Cruz Azul era um pouco menos vertical, né? Era um time que passava um pouco mais a bola. Acho que tem a ver também com características de jogadores e de adversários, né? Quando você é o Tadieres, você vai enfrentar mais adversários que são, entre aspas, melhores que você em qualidade de jogador, né? River, Boca, né? Então, você vai enfrentar mais times que são melhores do que você. Então, você provavelmente vai ter que se preocupar mais em defender. Então, ele ficava menos com a bola e trocava menos passes. No Cruz Azul já não. Ali até porque ele é um time melhor, assim, maior no cenário do México do que é o Talleres no cenário da Argentina. Mas quando você chega no Bragantino, eu não sei o quanto isso vai depender dos jogadores, dos adversários, mas eu acho que de qualquer forma vai ser um time intenso e que vai pensar o jogo nessa questão. Agora eu vou até pegar o campinho para mostrar mais algumas coisas do jogo dele que eu acho que são interessantes de mostrar. Aqui em vermelho seria o Bragantino. Aqui tá mais um 4-3-3, porque eu acho que na hora de construir, não vou dizer que o time fique mais um 4-3-3, mas ele vai ter mais pontas, né? Ele vai querer amplitude no campo, então eu coloquei mais um 4-3-3, porque daí você pode ter os atacantes aqui, mas o meio vai mexer um pouco mais. Porque tem uma coisa que ele gosta no jogo dele, de fazer uma jogada, que ele chama de carrossel, que é fazer esses três jogadores aqui se movimentarem. Por exemplo, você pega numa jogada, o 6, que é o ponta, vem para cá, o 11, que é esse aqui é o lateral, né? O ponta vem por dentro e o meia vem para cá. Fazendo essa circulação, né, esse carrossel que ele costuma chamar, você vai gerando dificuldade na defesa de encontrar um melhor posicionamento e vai gerando dúvidas. Então assim você vai criando linhas de passe. Então essa é uma coisa que ele gosta de fazer. E quando o time adversário tem a bola, aí mais no 4-4-2, o que ele vai fazer? Ele vai pressionar a bola muito de perto para tentar roubar a bola. Então ele vai ser um time que vai jogar sempre muito próximo do ataque. Então essas são duas coisas que eu acho que é interessante olhar no campinho e ver o time dele fazendo. Acho que no Bragantino ele vai tentar fazer isso também. Se você viu a entrevista que ele deu pro Bragantino, alguma outra entrevista, dá pra ver que ele é um cara muito sereno e até elegante quando fala. Não só quando fala, né? Até pra tirar foto, ele tem umas fotos aí bem elegantes, né? Um cara que fala muito bem, que é muito elegante na hora de explicar e falar do jogo. Aliás, eu acho isso legal, ele gosta muito de falar sobre futebol, sobre jogo, sobre estratégia, sobre tática. Ele fala muito sobre isso nas coletivas e, obviamente, ele deve falar muito sobre isso para os jogadores, então esse lado dele é muito presente, mas ele também é um cara que se mexe muito ali na beira do campo, fala muito, é muito ativo, às vezes até leva cartão amarelo, é expulso, então é um cara que também é muito atuante ali na beira de campo.
E também já sofreu ali na beira de campo, já até caiu, né? Tem um jogo ali do Rangers que o jogador do próprio time dele vai lá e acaba derrubando ele ali na beira do campo. Então é um cara que ali na beira do campo é um cara muito agitado, né? Então para quem for acompanhar os jogos no Nabi, e até fácil de ver ali, né? Provavelmente vai ver um técnico muito agitado e muito presente ali. Mas no final de tudo, eu acho que é um técnico que ainda é um pouco desconhecido. O Pedro Caixinha é um nome bem falado, mas nem tão entendido, né? Os times dele não são tão analisados, até pelos lugares que ele passou, né? Não passou ainda por nenhum clube de muita grandeza e tradição. O Rangers sim, mas lá foi um trabalho muito ruim e já faz um tempo, então acho que ele deve ter evoluído já o estilo de jogo dele e outras questões no jogo dele nesse tempo, então acho que o futebol dele talvez seja melhor do que aquele período. Então tem muito português até que eu conversei, ou outras pessoas que têm até escolas de jogo parecida com o que eu ouvi do jogo dele, que ainda não conhecem tanto dele e gostariam de conhecer mais. É um técnico que demonstra muito interesse e muita curiosidade para ver o que ele é capaz de fazer. E acho que o Bragantino, principalmente para a gente que é brasileiro e que acompanha o Bragantino, vai ser um bom momento de entender melhor ele e ver melhor como ele trabalha. Ele é português como o Abel, como o Vitor Pereira, como o Jorge Jesus, mas pelo que eu já vi já tem outra maneira de jogar e que acho que se baseia muito nessa questão de intensidade, acho que é a característica mais chamativa do jogo dele. E vamos ver como é que isso vai se dar aqui no Bragantino. E isso tem um lado legal que eu vi, é que os jogos do time dele costumam ser interessantes. Porque quando ele não tem a bola, ele é um time que pressiona muito, então força o adversário ou a jogar a bola para frente e perder a bola, ou também a se movimentar rápido. Então os jogos ficam muito dinâmicos, né? Às vezes podem ficar com muitas transições, mas com jogos dinâmicos. E isso, para quem assiste, seja torcedor do Bragantino ou não, acaba sendo interessante. Talvez para o torcedor seja até meio angustiante em alguns momentos, mas acho que tudo isso faz com que o jogo seja bem interessante. Acho que a vinda dele vai fazer com que o Bragantino tenha jogos interessantes. E é isso, vamos ver como é que vai ser o time com ele, né? Quem vai chegar, como é que vão ser esses jogadores no dia a dia e como é que o Bragantino vai evoluir com esse treinador. Acho que vai ser interessante, no pior dos casos, mesmo se não funcionar, se ele for ruim, pelo menos interessante deve ser, então acho que vai ser muito legal acompanhar ele. Então é isso, esse foi o vídeo sobre um novo técnico do Bragantino, o Pedro Caixinha. Se você não conhece o canal, se inscreva, a gente sempre fala do Bragantino, teve algumas lives sobre Copa do Mundo, às vezes outros assuntos, mas essencialmente o Bragantino. Esse foi o vídeo, talvez seja um dos últimos vídeos do ano sobre o Bragantino. O Bragantino está contratando alguns jogadores, talvez a gente fale sobre eles. Tem o Juninho Capixaba e o próprio Thiago Borbas, que eu já cheguei a mencionar aqui. Vai vir e deve vir mais jogadores. O Bragantino deve trazer jogadores, principalmente nos setores em que não renovou contratos, né? Um deles foi o lateral esquerdo, né? O Ramon saiu. O Johan também não fica, então acredito muito mesmo que o Bragantino vai atrás de meias, talvez até de dois, porque o Miguel também saiu e o Miguel e o Johan, jogadores que jogavam ali. Ou talvez, né, até pensando no novo técnico, talvez seja um time mais de 1 e 2 atacantes do que necessariamente um meia ali. Também é algo que a gente vai ter que acompanhar para ver se vai ser um movimento do Bragantino ou não. Então é isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo aqui no DP Channel. Valeu!